Eu quero partilhar rapidamente uma palavra da parte de Deus com os irmãos, irmãs, até mesmo falando um pouco, dando continuidade àquilo que nós vivemos lá no final de semana, acerca do trabalho de discipulado, onde lá o tema é o avivamento que gera um novo nascimento, né? O avivamento que gera conversão. E eu quero te convidar então, vamos dizer assim, continuando com tudo isso que nós vivemos, falando de discipulado, falando de um tempo de avivamento, que é a esperança do nosso coração, onde nossa fé, ela está firmada, que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, para mim e para a sua vida, e muito mais ainda para nós como igreja neste lugar, onde certamente nós almejamos isso e esperamos no Senhor, um avivamento da parte de Deus, para este lugar, e por que não dizer, ou melhor dizendo, para todas as nações. Então eu te convido a abrir no Evangelho de João, no capítulo de número 21, e nós estaremos lendo a partir do versículo de número 15. Como foi dito, irmãos, a gente chegou meio na correria, né, Pedro? A gente quis aproveitar ao máximo esse momento. Então a gente chegou um pouco em cima da hora. Eu quero até estar mais uma vez aqui me justificando, pedindo perdão à irmã Thaís, que é a nossa coordenadora, líder do Ministério de Louvor, o irmão Alê, porque eu havia me comprometido com eles de estar trazendo eles de Anta para cá, né, no horário sempre previsto, mas de acordo com o tempo foi embolando a nossa chegada. Eu pedi a minha esposa, olha, passa uma mensagem para Thaís, que era 6h20, a gente ainda estava passando aqui. Eu falei, é impossível sair de Anta às 6h40, 18h40, porque mesmo que eu fosse deixar só as malas, bagagem, né, não tinha jeitinho que tomar um banho. Então a gente ficou meio que na correria. Então eu peço perdão aos irmãos por este imprevisto, mas graças a Deus nós estamos alinhados com a vontade de Deus. E de imediato ela falou, não tem problema, eu já vou me adiantando para a gente estar passando lá os louvores. Então, irmãos, como foi dito, existem dias que acontecem alguns imprevistos. E eu volto a dizer, nós não negligenciamos aquilo que nós somos chamados, de maneira alguma. Nós estamos sempre prontos e preparados para fazer a vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Pode ser que nem sempre a gente consiga fazer de acordo com aquilo que Ele planejou, mas não é uma questão de negligência, mas às vezes uma questão de imprevistos. E o importante é que, independente de qualquer coisa, nós estejamos apostos, não é? Para seguir o fluxo de acordo com a vontade de Deus, mesmo em meio aos enfrentamentos. O que nós não podemos fazer é, aconteceu um imprevisto, então não vamos realizar hoje, não vai ter nada. Não, a gente vai fazer. Pode ser que comece atrasado, pode ser que haja alguns imprevistos no decorrer, mas nós estamos aqui porque somos chamados para fazer a vontade de Deus, e assim o faremos até onde o Senhor nos permitir, e que nós possamos sempre declarar que até aqui nos ajudou o Senhor, porque isto é fato, isto é fato. Amém, queridos? Lucas, capítulo 21, versículo 15. Não, João, perdão, ó, estou falando que hoje é dia dos imprevistos, mas sempre tem alguém preparado, né? João, capítulo 21, a partir do versículo 15, diz a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou perguntar-lhe, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, ama-me?
amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria de estar pegando mais um ganchozinho naquilo que nós estivemos ministrando lá neste final de semana, acerca da importância do nosso chamado, a importância do discipulado. O subtítulo aqui, não sei como está na sua Bíblia, diz: Pedro é restaurado por Jesus. Pode ser que aí esteja a restauração de Pedro. Por que este momento aqui? Por que que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes? Nós sabemos da história, nós sabemos do momento difícil que Pedro passou, uma vez que ele negou o Senhor quantas vezes? 3 vezes. Jesus havia dito para Pedro: olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foi necessário também Jesus externar aqui 3 ações de perdão, ou seja, fazer uma restauração por completo. Uma vez que Pedro havia negado 3 vezes, falhado 3 vezes, Jesus teve no seu coração de fazer também esse ato de perdão por 3 vezes. Não está escrito na Bíblia, mas foi algo que eu sempre tive isto no meu coração. Mas eu gostaria de falar com você, meu irmão, minha irmã, que no curso da nossa caminhada, como foi dito aqui, nós enfrentaremos alguns imprevistos. A Bíblia fala a respeito do chamado de Pedro. Ela nos relata, assim como todos os discípulos. Eu fiz hoje aqui, por causa da correria, até uma colinha, apenas colocando aqui algumas referências bíblicas. Mas eu quero dizer para você que talvez tenha passado, talvez esteja passando, ou pode ser que venha a passar, ao longo da sua caminhada, alguns enfrentamentos como este em que Pedro teve que passar, alguns imprevistos, alguns infortúnios, alguns momentos que talvez você vai ser tentado até a se desanimar da fé. A Bíblia fala em Lucas capítulo 5, que Jesus, quando ele vai chamar os seus discípulos, quando ele vai ali firmar o chamado dos discípulos, ele encontra com todos os discípulos lavando as suas redes. Eles tinham passado uma noite exercendo o seu ofício de pescador, que eles eram, e a Bíblia fala que eles tiveram uma noite frustrada, uma noite decepcionante, uma noite em que eles provavelmente gostariam de riscar da sua agenda, esquecer. A Bíblia fala que eles pescaram a noite toda e não conseguiram apanhar ou pegar nem um peixe. E pela manhã eles estavam ali lavando as suas redes. Se você quiser pode conferir, está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. E a Bíblia diz que Jesus, ao avistá-los, ali estavam alguns barcos e os discípulos lavando as suas redes, após uma noite frustrada, certamente uma noite de cansaço físico, cansaço mental, por que não dizer cansaço espiritual, cansaço psicológico, mas eles estavam ali lavando as suas redes, porque certamente tinham intenções de, em tempo oportuno, retornar ao mar, porque eles dependiam, eram o seu ofício, a pesca. E a Bíblia diz que Jesus, ao avistar, ele se aproxima, e dentre todos aqueles barcos, ele escolhe o barco de quem? E olhando para o barco de Pedro, ele pede a Pedro para entrar no seu barco e ainda fala: olha, eu preciso que você afaste um pouco para que eu possa estar
ministrando às multidões. E a Bíblia diz que Pedro e os discípulos, de imediato, eles cederam aquele altar, aquele púlpito, para Jesus ministrar a sua palavra. Ele poderia muito bem dizer: olha, tem tanta gente aí, nós estamos exaustos, nós trabalhamos a noite toda, estamos frustrados. Não tem como o senhor, por favor, de repente, ver um outro barco, alguém que tenha tido uma pesca bem sucedida, que está mais tranquilo. Mas a Bíblia diz que ele escolheu o barco de Pedro. E a palavra diz que Pedro, então, ele cede aquela plataforma para Jesus ministrar a sua palavra. E Jesus ministra a multidão. E após ministrar, ele vai falar para Pedro lançar a rede. E aí Pedro vai relatar aquela frustração que ele passou. Olha, Senhor, nós havemos pescado a noite toda e não pegamos nada. Mais uma vez dizendo: olha, nós somos profissionais do ramo. Talvez ele olhasse para Jesus e perguntasse: quem é esse rapaz? Eu nunca vi ele pescando, não conheço ele como pescador, não conheço as qualidades dele como pescador, não conheço ele dentro desse ofício. Ele chega, me pede para usar o meu barco, eu estou aqui cansado, lavando as redes, porque eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Mas se eles estavam lavando as redes, é porque certamente sujeira, muitas sujeiras eles talvez tenham pego. Porque todo pescador sabe que no ofício da pescaria, com rede e tarrafa, acontece muito de vir muitas sujeiras. E às vezes isso acontece na nossa vida. Nós precisamos às vezes lavar as redes da nossa alma. Pode ser que não tenhamos armazenado nada com sucesso naquilo que almejamos, talvez na nossa caminhada. Mas se existem coisas que param na nossa vida, que param na nossa mente, que param no nosso coração, muitas das vezes são muitas sujeiras. Sujeiras que são armazenadas justamente para pesar o nosso coração, pesar a nossa mente, para nos fazer perder o foco. Mas ainda, meu irmão e minha irmã, que você tenha passado por dias turbulentos, dias frustrantes, dias que as coisas não foram bem, e que no seu coração ficou aquele peso, foi armazenado algumas sujeiras, algumas coisas que não estavam, vamos dizer assim, nos teus planos. É lógico que nenhum tipo de sujeira estão nos nossos planos, mas ainda que a luta tenha sido grande, que você tenha sido frustrado naquilo que você empreendeu, nunca deixe de fazer algo acerca da limpeza espiritual. Expurgar do seu coração, da sua mente, aquilo que não provém de Deus, aquilo que talvez tenha te frustrado, que armazenou ali para te desanimar. Sabe por quê? Porque você só pode sair novamente para uma missão, ainda que seja desafiadora, se você estiver com as suas armas em dia, se você estiver com as suas ferramentas atualizadas para fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Talvez Jesus tenha observado e esperado eles acabarem de lavar as suas redes. E aí ele pede para afastar, para ministrar, e agora ele fala: olha, jogue a rede. E Pedro fala: olha, nós pescamos a noite toda, somos profissionais do ramo, sabemos automaticamente o lugar mais propício para encontrarmos os peixes. O momento, eles falam acerca de lua, que tem um momento específico onde é mais propício para pescar. Talvez Pedro tenha falado: olha, nós fomos em alto mar, fomos no horário correto de fazer uma pescaria. De manhã, Senhor, não é hora. Trabalhamos a noite toda e aqui não é lugar. Mas Jesus fala: lance a rede. E aí Pedro fala: olha, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob o quê? Sob o quê?
Sob a tua palavra, Senhor, nós lançaremos as redes. Eu sempre tive isso no meu coração. Pedro não lançou a rede no mar, ele lançou a rede na palavra do Senhor. Agora presta bem atenção. Pedro, após uma noite de frustração, ele inicia o seu ministério com uma ação bem sucedida. A Bíblia fala que eles apanharam tão grande quantidade de peixe que eles não estavam conseguindo tirar, o barco quase foi a pique, tiveram que pedir ajuda. Eu quero te dizer uma coisa: quando você se coloca debaixo do propósito de Deus, quando você se coloca debaixo da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida vai ser grande demais para nós sozinhos. Você vai ter que olhar para a direita, para a esquerda, para os teus irmãos de caminhada e vai dizer assim: olha, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda, porque Deus está fazendo algo tão grande que eu não darei conta sozinho, em nome de Jesus. Por quê? Porque, Senhor, sob a tua palavra nós estaremos andando. E a Bíblia diz que eles tiveram um momento tão bem sucedido que eles tiveram que se unir para conseguir adquirir aquele momento maravilhoso. Mas sabe o que é interessante? Que logo em seguida, se você continuar lendo em Lucas, a Bíblia vai falar para mim e para você que Jesus chama ele, Pedro e os demais, e fala: olha, doravante agora não serás mais pescadores de peixe, mas serás pescadores de homens. E a palavra diz que imediatamente após receber esta palavra, eles largaram tudo. Eles tiveram uma noite frustrada, buscando, querendo ter uma pesca bem sucedida, e agora sob a palavra de Deus, eles tiveram uma pesca muito bem sucedida, muito melhor talvez daquilo que de todas as suas saídas para pescar. Eu acredito que eles nunca tivessem vivido um momento daquele, de um barco quase ir a pique, de tamanha quantidade de peixe, ao ponto de ter que pedir ajuda a outros irmãos, ao ponto talvez até de ter que colocar peixe em outra embarcação. E agora, depois de uma pesca maravilhosa, que é assim que ela é conhecida, eles são chamados para um desafio. Tudo aquilo que eles sempre sonhavam humanamente, após ter conquistado, Jesus fala: deixe tudo, porque agora vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia fala que eles deixaram tudo. Ei, meu irmão, preste bem atenção. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, não há nada terreno que irá prender o teu chamado. Deus vai te chamar muitas vezes para você renunciar, às vezes, muitas coisas que talvez terrenamente, humanamente, você tenha sonhado como um dia especial. Mas vai existir um momento que Deus vai te desafiar para algo maior. Porque tudo que é gerado no tocante ao âmbito espiritual é maior do que qualquer coisa no mundo terreno. Ele fala isso para mim e para você. Quando os discípulos estavam disputando entre si quem era o maior, quem era o melhor, a Bíblia diz que Jesus, tomando uma criança, colocou no meio. E ele faz essa alusão, ele faz essa comparação. A Bíblia fala de João Batista, que era um profeta poderoso. Diz que nascido de mulher, ninguém foi considerado igual a João Batista. Era grande, mas ele fala que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então eu quero te dizer, para mim e para você, que nós precisamos almejar coisas grandes, sim. Nós sonhamos com grandes coisas onde habitamos, estamos na terra, mas precisamos sonhar com coisas muito maiores no tocante à nossa vida espiritual e à nossa vida com Deus. Não tenha dúvida, existirão momentos na sua vida que você vai ser desafiado a largar coisas que humanamente, na sua concepção,
seria tudo o que você sonhou para seguir o chamado de Deus na sua vida. Às vezes você vai ter que abrir mão de coisas grandes no mundo físico para viver o sobrenatural no mundo espiritual. Agora presta bem atenção, porque nós falamos de um momento de restauração. Esse foi o início do ministério de Pedro. Só que Pedro foi alguém que viveu altos e baixos no curso da sua caminhada de discipulado com Jesus. Nós falamos aqui do primeiro empreendimento de Jesus com Cristo no início da sua caminhada. Um momento bem sucedido, um momento de um milagre, um momento de, vamos dizer que Pedro estava em alta. Ele sai de repente do anonimato e faz algo sobrenatural. Mas a Bíblia fala que ele começa a andar com Jesus, porque ele agora é pescador não mais de peixe, mas de homens. Eu espero que você também se sinta assim, que você seja desafiado a isso, a ser alguém que vai levantar para o reino de Deus discípulos e discípulas para o Senhor, que você será verdadeiramente um pescador de almas para o reino de Cristo, neste lugar, em nome de Jesus. Enfrentando todo e qualquer desafio, você vai se manter firme, ainda que na sua vida espiritual, na sua trajetória ministerial, você enfrente alguns altos e baixos. Pode ser que existirão momentos que você estará lá em cima, existirão também momentos que você estará lá embaixo, talvez lá no fundo do poço. Mas eu quero te dizer, Jesus, uma vez que sonhou com um propósito na sua vida, Ele jamais abrirá mão da sua vida, ainda que Ele tenha que sair novamente em busca de você para um processo de restauração, assim Ele fará, eu creio. Então Pedro e os discípulos, eles começam a viver algo maravilhoso. E aí, se você olhar em Mateus 16, Mateus 16, a Bíblia fala que Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos acerca de quem as pessoas estavam falando que ele era. Aí os discípulos vão dizer, olha, alguns falam que tu és Elias, outros falam que tu és João Batista, outros falam que tu és um dos profetas. Mas ele pergunta para os seus discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? E a Bíblia fala que Pedro, saltando, tomando a palavra, diz, tu és o quê? Tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai fazer uma declaração maravilhosa. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, bendito és tu, bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o Espírito de Deus, o Espírito de meu Pai. Olha só, mais um momento de ápice, porque Pedro, ele responde não na carne, ele responde no Espírito. Ele responde da maneira que Jesus espera de mim, de você. Ele espera que eu e você possamos responder guiados pelo Espírito Santo de Deus, cumprindo a agenda dos céus. Ele vai dizer, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue. A Bíblia fala para mim e para você, meu irmão, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E nós precisamos estar conectados ao Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, seguindo a agenda do Espírito Santo de Deus, para que sempre de pronto emprego nós tenhamos uma resposta dos céus, seja para os homens, seja para o próprio Cristo, para que Deus possa olhar para mim, para você e dizer, bem-aventurado é você, meu filho, porque não foi através da carne que você respondeu, não foi baseado pela carne, você saiu da carnalidade e respondeu através do meu Pai que está no céu. Você respondeu de maneira correta, você foi guiado pelo Espírito na sua resposta. Momento de ápice.
Momento de Pedro na altura. Mateus 16:16. Agora presta bem atenção, como que a vida, meu irmão, ela é uma roda gigante. No mesmo momento que você está lá em cima, você, numa fração de segundo, pode estar lá embaixo. Já viu aquele ditado? Dos céus ao quê? Ao inferno numa fração de segundo. Porque logo em seguida, a partir do versículo de número 22, no mesmo capítulo 16, Pedro tem uma revelação dos céus. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque foi o Espírito de Deus que se manifestou em ti. Tu está cheio da presença de Deus. No mesmo capítulo, ali para frente, se você olhar na sua Bíblia, eu acredito que a partir do versículo de número 22, Jesus vai falar acerca do seu plano, acerca do propósito que ele tinha, acerca dele ser entregue, acerca dele dar a sua vida para que pudesse nos resgatar. O Filho do Homem vai ser entregue. E aí Pedro vai tomar Jesus. Confere aí na sua Bíblia. Vai chamar Jesus e vai falar o quê? Não, Senhor. É isso? De maneira alguma isso te acontecerá. Não é isso? Você não pode fazer isso. Chama a parte. Olha só, irmão. Versículo 16. Pedro guiado pelo Espírito. Versículo 22, confere aí, é isso? Para frente. Pedro repreendendo Jesus. Não, de maneira alguma. Esse projeto aí está fora. Está por fora, não é isso. O que Jesus fala para ele? Você que está com a Bíblia aí, vamos ver. Quem é que está ativo aí? O que Jesus fala? Pode falar alto que alguém vai ouvir aqui. Quando Pedro fala para ele: olha, de maneira alguma. Segue a partir do versículo 22. E aí Jesus vai dar-lhe uma, vamos dizer assim, com todo carinho, uma sapatada em Pedro. É isso? Na verdade não, ele vai dar no diabo. Ele vai dar no inimigo. Porque Pedro fala isso com Jesus. E Jesus fala o quê? Para trás de mim? É isso mesmo? Vem. Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas dos céus, tu cogita das coisas da terra. Ele está falando com Pedro? Ele fala para trás de mim, Pedro? Hein? Ele fala para trás de mim o quê? Satanás. Presta bem atenção, como que nós precisamos estar ligados nisso, irmão. Você pode ser boca de Deus, mas numa fração de segundo, se você não vigiar, você vai ser boca do diabo. Se você se desligar das coisas dos céus para ficar conectado apenas nas coisas da terra, você vai perder o foco. E de repente você vai precisar ser advertido. Olha só que tremendo. 6 versículos antes, alguns minutos antes, vamos dizer assim: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foste carne nem sangue, mas o Espírito do meu Pai. 6 versículos depois, Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Lógico, falando isso para o inimigo, mas que estava falando na boca de quem? Aquele que tinha falado através do Espírito, agora estava sendo usado pelo inimigo. Por quê? Se desligou das coisas dos céus, se desligou do propósito para pensar o quê? Na ambição terrena. E Jesus fala: tu não está cogitando das coisas espirituais, tu só está pensando nas coisas terrenas. Para trás de mim, Satanás. Mas preste bem atenção. Se você chegar sério para um irmão teu, que você perceber que ele falhou alguma coisa, que você tenha discernido mesmo, não carnalmente, no espírito, a realidade, você percebeu que aquele irmão ou aquela irmã deu uma brecha dessa, uma legalidade dessa de Pedro, ou até mesmo um pastor, e falar assim: para trás de mim, Satanás. Misericórdia. Vai fazer um beicinho, fala igual João Marcos, crente beicinho,
e não volta mais na igreja. Irmãos, que repreensão dura que Pedro recebeu, mas a Bíblia diz que ele continuou seguindo Jesus e sendo discipulado por Jesus, e vivendo coisas sobrenaturais com Jesus. Às vezes nós vamos ser, sim, exortados por Cristo, mas Ele só nos exorta para um crescimento espiritual, para um avanço em maturidade. Ele não joga a conversa fora, nenhuma das suas palavras são perdidas, porque Ele é o governo de todas as coisas, e Ele quer governar a minha e a sua vida. Então preste bem atenção, olha a trajetória de Pedro, começa bem, dá mais um pique. Naquela linha, né, naquele gráfico, vamos dizer assim, Pedro sobe, vai lá em cima, de repente, despenca. E aí no versículo 28 ao 30 de Mateus 14, Pedro, após viver outro momento glorioso, que trata da multiplicação de pães e peixes, Jesus fala com ele, olha, entre no barco, passe para outra margem, né, enquanto eu disperso a multidão. Eles entram no barco e começam a viver novamente um momento de tempestade. E nesse momento de tempestade, eles começam de novo a oscilar na fé. Ficaram temerosos. E a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Vai andando sobre as águas. E todo mundo olha para Jesus, começa a confundir, pensando que é um fantasma, apavorado. E aí Pedro, mais uma vez, como sempre, intrépido, ousado, não é? Ativo, ele salta assim, em palavras à frente dos discípulos. Quando Jesus fala, olha, não tenham medo, sou eu. Pedro faz o quê? Se és tu mesmo, mande-me ir ter contigo. E Jesus fala o quê? Venha. Meu irmão, e Pedro foi. Primeira coisa é a atitude de ousadia, de chegar perto de Deus e falar, Senhor, eu quero, me incentiva, fala para ir. Por quê? Pedro já conhecia, Pedro já sabia lá atrás. Ele falou, eu vou porque eu sei que sob a palavra dele eu posso ir, sob a palavra dele eu posso lançar as redes, sob a palavra dele eu posso caminhar sobre as águas. E a Bíblia fala que Jesus diz, vem, e Pedro ousadamente, eu acredito que ele tenha se jogado, ele pulou, e aconteceu o quê? Ele começou a andar. Momento, de novo no gráfico, de ápice. Pedro lá nas alturas. E vai Pedro, tirando onda, olhando, beleza, fito no Senhor, vai ele, né? Dando o rolezinho dele, vamos dizer assim, sobre as águas. Mas aí o Pedro vai querer tirar uma ondinha, de repente, talvez com um discípulo ou com outro, ou então vai reparar no momento da tempestade. E aí a Bíblia fala que acontece o quê? Reparando ele na tempestade, começou o quê? Olha o Pedro de novo, gente, saindo dos céus ao inferno em fração de segundos. A Bíblia fala que quando ele tira os olhos do propósito e coloca os olhos em quê? Na tempestade, nas tribulações, o que começa a acontecer? Pedro começa a afundar. Momento de altos e baixos, mas preste bem atenção. Por mais que você esteja passando por lutas, por mais que talvez no seu ministério você sinta que algo está afundando, eu quero te dizer uma coisa, só depende de você. Porque a Bíblia fala que Pedro, quando começou a afundar, ele clamou por quem? Pelos discípulos que estavam no barco? Hein? Pelas tempestades? Por um helicóptero? Por algo diferente de Cristo? Não, ele falou para Jesus, socorre-me, Senhor, socorre-me. E a Bíblia fala que imediatamente Jesus fez o quê? Estendendo a mão, tomando Pedro pelas mãos, trouxe de volta. E aí eu acredito que Pedro andou sobre as águas novamente. Eu não acredito que Jesus tenha voltado com Pedro para o barco no colo. Aí é muito abuso também, né? Eu acredito que Pedro começou a experimentar o sobrenatural de novo. Não é verdade? Começou a andar novamente e andou novamente. Por quê? Tirou de novo os olhos das tribulações e colocou no propósito, no foco. Então as tribulações, elas vão fazer o que comigo e com você? Gerar benefícios. Quando você reconhece que pode ter a oportunidade de um recomeço, não é verdade? E aí
Pedro segue sendo discipulado. Nós estamos falando aqui, aproveitando essa oportunidade para falar de discipulado, a importância do discipulado, a importância de, por mais que você olhe para uma pessoa e não sinta humanamente segurança, que você sinta desconfiança, não vai dar, você não pode abrir mão, ao menos que ela não queira mais definitivamente. Você precisa acreditar no discipulado, você precisa acreditar no poder do discipulado, está ali lado a lado, estendendo as mãos no momento em que a pessoa verdadeiramente pedir socorro, pedir o auxílio, até que você receba uma negativa definitiva da pessoa, você precisa continuar perseverando. Se você passar por esse momento que ela fala, chega, não me perturbe mais, você talvez não vai incomodar ela presencialmente, mas você continuará orando a Deus pela alma daquela pessoa. E aí a Bíblia fala que Jesus continua o seu processo de discipulado com os seus 12, principalmente com Pedro. E aí agora Pedro está andando ali com Jesus. Jesus vai falar novamente acerca da vida dele, vai ser entregue. Em Lucas 22, ali 22, 30, 31 em diante, Jesus está falando novamente. E aí Pedro agora, ele já não vai mais falar daquela forma. Eu acho que ele aprendeu. Eu não vou falar mais não. Senhor, não faz isso não. Porque da última vez que eu dei lugar, ele falou para trás de mim, Satanás. Ele fala, não, Senhor, eu estou pronto. Agora ele fala diferente, estou pronto. Estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer, estou pronto para o que for necessário. E aí Jesus vai falar assim, Pedro, Satanás pediu ao Pai para te cirandar como trigo, mas eu intercedi por você. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando que? Te converteres. Rapaz, isso é forte demais. O cara está andando com Jesus o tempo todo, vivendo seus altos e baixos, sendo discipulado, vivendo momentos gloriosos na presença do Senhor, vivendo coisas maravilhosas, sendo discipulado lado a lado. E agora Jesus fala, meu irmão, você não é convertido. No original grego diz que Satanás recebeu autorização do Pai para te cirandar. Aí ele fala assim, olha, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas no original diz, Satanás recebeu autorização para te peneirar como trigo. Tu, quando te converteres, ele fala, eu roguei por ti, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu estou vendo aqui Pedro passando pela mesma situação de Jó. Recebeu autorização para fazer isso tudo contigo. Eu estou pronto, fica tranquilo, eu estou pronto. Jesus está, não, meu filho. Eu estou te falando que ele recebeu autorização e tu vai me negar. Tu vai me negar. E a Bíblia fala que Pedro passa por esse processo e ele faz o quê? Ele nega o Senhor. E quando Pedro nega o Senhor, a primeira atitude de Pedro é voltar, é retroceder, é pensar em não mais ser pescador de homens e voltar ao ofício da pesca. E aí a Bíblia fala que eles estão lá na praia, como foi lido aqui em João 21, pescando, passando mais uma vez por aquele momento ruim, e Jesus fala, joga a rede do lado direito, e eles reconhecendo, jogou, Pedro com vergonha pulou na água. Eu acredito que ele ali queria esconder. E aí a gente vai encerrar. A Bíblia fala que Jesus espera ele e começa o processo de restauração. Irmãos, preste bem atenção aqui. Como foi dito aqui, na nossa caminhada nós vamos enfrentar muitas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus nunca vai abrir mão do discipulado na sua vida e através da sua vida. A Bíblia fala que Jesus está restaurando Pedro.
E aí, se eu tivesse que dar um tema para esta mensagem, seria restaurando para um posicionamento. Porque Jesus pergunta 3 vezes, como foi dito lá, vocês ouviram. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele responde 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. No final ele entristeceu e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E nas 3 respostas de Pedro, Jesus fala 3 vezes: então apacenta as minhas ovelhas. Quem esteve lá comigo sabe, o que Jesus está falando para Pedro é: eu estou te restaurando, mas eu quero um posicionamento. Eu estou te restaurando, mas eu quero um posicionamento. Ei, meu querido, Pedro ia deixar de ser o Pedro que negava, o Pedro que se assentava à roda dos escarnecedores para negar, o Pedro que oscilava na fé, que afundava, o Pedro que dava ouvido a Satanás, que foi repreendido para trás de mim, Satanás, para ser o Pedro que viveu o sobrenatural, o Pedro que prega e ganha uma multidão de 3.000 pessoas em apenas uma pregação, o Pedro que a sombra curava, o Pedro que levanta um coxo na porta do templo chamado Formosa, o Pedro que se alegrava perante os fariseus por ser afrontado em prol do nome de Jesus. Esse é o Pedro que sai do mundo terreno para viver as coisas no mundo espiritual. O Pedro restaurado. Mas o Pedro restaurado, ele precisou se posicionar. Meu querido, não adianta ficar só esperando a restauração da parte de Deus, se você não se posicionar como um discípulo e uma discípula verdadeiro e verdadeira do Senhor. Não adianta o Senhor ficar te restaurando para você ficar voltando às mesmas práticas. Deus quer te restaurar para que você seja verdadeiramente um ganhador de almas para o Senhor. Por que, pastor? Por que o senhor entendeu desta forma? Porque ele fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali é claro que nós sabemos que ele estava fazendo uma diferenciação do amor filéu para o amor ágape. Era o amor de amigo, o amor, de amigo, de irmão, para o amor paterno, o amor ágape, o amor que é acima de todas as coisas. Mas mesmo diante disso, quando Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, o que Jesus falava para ele todas as vezes? Então apacenta as minhas ovelhas. E eu volto a dizer, o que Jesus está falando: Pedro, não adianta falar que me ama se você não mostrar com obras. Ei, Pedro, a única maneira de você autenticar essas palavras que estão saindo da sua boca é você agir conforme o que eu estou te falando. Meu irmão, se você declara que serve ao Senhor, se você declara que ama ao Senhor, eu quero te dizer uma coisa: não fique só nas palavras, declare também com as tuas ações. O que Jesus está falando para Pedro: olha, não adianta falar que me ama. Você fala que me ama, então prova. O que Jesus está falando é isso. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então a resposta de Jesus para Pedro é: então prova. Pergunta pela 2ª vez: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então prova para mim que tu me amas. E pergunta pela 3ª vez, Pedro entristece e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus fala de novo: então prova. Que maneira que nós podemos provar para o Senhor que nós o amamos? É cumprindo o nosso chamado na íntegra, é cumprindo os propósitos de Deus. Não adianta eu chegar aqui e falar: Senhor, eu te amo. Meu irmão, se eu não apacento, se eu não discipulo, se eu não vou em busca, se eu não coloco em prática, não adianta nada. As minhas declarações são vãs. Se tu me amas, meu irmão e minha irmã, se você verdadeiramente viveu um momento difícil, está passando pelo momento de restauração, pode ser que ao longo da tua caminhada
seja ministerial, seja na fé espiritual. Talvez você não tenha um ministério, não esteja atuante no ministério, mas você tem uma vida devocional com Deus, você tem algo espiritual, e talvez você tenha errado, você tenha falhado, você tenha negado, porque nós negamos Cristo muitas vezes, meu querido. Nós negamos Cristo muitas vezes. Nós não só negamos Cristo como quando, da forma que Pedro falou, não conheço. Você nega Cristo quando você negligencia o chamado, quando você não assume a vontade de Deus na sua vida, quando você não se dedica na palavra, você está negando. Quando você não se dedica na oração, você está negando. Quando você não se dedica, vamos dizer assim, no congregar, aonde Deus te chamou, você está negando. Tudo isso que não era a vontade de Deus, que não é a vontade de Deus, somos nós negando a Cristo. Somos nós falando, como Paulo falou, querendo colocar Cristo de novo no madeiro. E eu encerro essa palavra dizendo: meu irmão, minha irmã, xalabassuri anda e canta. Ei, eu falo contigo nesta noite. Canta labassuri. Se tu me amas, mostra para mim que tu me amas. Existem filhos meus aí fora na rua. Você vai olhar para ele e vai falar: isso não tem jeito. Só quer saber de droga, só quer saber de álcool, só quer saber de prostituição. Eu, o Senhor, estou falando contigo, dei minha vida por ele também. São pessoas fracas, são pessoas que não têm entendimento, são pessoas que estão vivendo na ignorância, e depende de uma palavra sua que assumiu um compromisso comigo como discípula e discípulo. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Autentica então a sua declaração perante a minha face. Aleluias. Ministério de louvor.